Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pronto. Boa noite, igreja. Estão me ouvindo bem? Amém. Que bom estar aqui com vocês. Venceram a chuva, amém? E a preguiça do feriado, graças a Deus. Amém. O pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Que eu estou achando bem alto. Será que dá para abaixar um pouquinho só? Se abaixar um pouquinho, será que afeta muito o pessoal aí atrás? Deixa eu ver. Amém. Estão me ouvindo bem ainda? Bom, vamos lá. É porque senão daqui a pouco começa a sair uns gritos aqui, incomoda, né, irmão? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai dar sequência a uma série que nós iniciamos domingo passado, a série chamada Cristotopia. E eu gostaria de fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem estava no domingo passado ou assistiu a série durante a semana, levanta a mão bem alta assim, ó. Glória a Deus, a maioria das pessoas, que bom. Bom, qual que é o alvo dessa mensagem? O alvo dessa mensagem é bem simples, irmão. É bem simples. O alvo é que a gente possa falar dos espaços ocupados por Cristo. Cristotopia não é uma palavra de fato, é um neologismo, a gente meio que inventou essa palavra, juntou Cristo com utopia, que fala de espaço, e aí a gente está falando dos espaços que são ocupados por Cristo. A gente começou na primeira parte falando sobre o coração, uma palavra que, pelo menos para nós, a nossa língua, ela é muito utilizada de diversas maneiras, e biblicamente ela tem muitas referências. Só no Antigo Testamento são mais de 800 referências, fora o Novo Testamento. Então é uma palavra muito carregada. E a palavra de Deus, a gente faz questão de estar sempre ensinando aqui aos domingos, com muito zelo, também com muita cautela, tentando trazer, vamos dizer assim, o mais alto grau de fidelidade com a intenção do autor, com o significado do texto, sem ficar retirando os textos do seu contexto, mas respeitando as escrituras. Existem algumas nuances históricas da escritura bíblica que geram um certo desafio para que a gente possa compreender alguns significados. Isso não significa, irmãos, em hipótese alguma, que ler a Bíblia é algo impossível ou muito difícil. A essência das Escrituras ela é muito clara, ela é muito objetiva. Amém? Mas aí quando a gente vai fazer alguns recortes, ou então vai buscar se aprofundar em alguns conceitos e textos, que eu acredito que são importantes para a nossa maturidade, aí a gente precisa lançar mão de um estudo um pouco mais aprofundado. Eu sei que às vezes a gente começa a utilizar alguns termos que parecem um pouquinho mais difíceis, mas não se assuste, irmão, amém? Está tudo bem, a gente vai construindo isso, a gente faz uma espécie de entendimento aí em espiral, aí a gente vai aprendendo, e vai tudo bem. Então assim, quando a gente olha para as Escrituras, no Antigo Testamento, os textos ali em sua maioria, a gente tem a tradução no hebraico, e embora que no Novo Testamento você tenha ali a esmagadora, a maior parte da tradução bíblica a partir do grego, a gente precisa entender que muitos dos que escreveram em grego, escreveram a partir de uma cultura judaica. Então, se a gente pegar simplesmente uma tradução no léxico, ou seja, palavra por palavra, do grego para o português, ou do grego para o latim para o português, enfim, seja lá o caminho que você encare, sem buscar captar um coração de um judeu que está por detrás, ou de um cristão, mas que tem um passado dentro do judaísmo, às vezes a gente não consegue entender de fato o que o texto está querendo falar. Por quê? Porque da escrita hebraica para a escrita grega é um grande choque cultural e de vocabulário. Amém, irmãos? Então, ainda que eu pegue texto do Novo Testamento, eu faça uma tradução ali do grego, eu preciso me questionar se aquele significado, aquela exposição textual do grego, ela está compatível com o coração de um cristão, mas com a cultura judaica. Quem entendeu, diga amém. Então a gente está falando, por exemplo, assim, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a conversão do apóstolo Paulo foi algo muito relevante, muito significativo. Concorda comigo? Então ele tem uma experiência de conversão em Atos capítulo 9 que é simplesmente maravilhosa. Jesus aparece para ele num clarão, ele vai ao chão, não consegue ver nada por alguns dias, depois ele é sobrenaturalmente recobrado da sua visão. E ele tem um histórico, ele era um judeu, mas crescido ali dentro ali do Império Romano, zeloso da lei, vamos dizer, subserviente ao Império,
Então, ele tem essas marcas, essa biografia, e ele se torna um cristão, e quando começa a escrever as suas cartas, a maneira como ele interpreta a cultura judaica da qual ele estava inserido é outra. Então, você vai ter textos, por exemplo, em Romanos, que o coração dele é de grande lamento pelo povo judeu, porque ainda não haviam reconhecido o Messias como o Rei da Glória, Jesus Cristo. Amém, gente? Então, esses detalhes, eles são muito importantes para que a gente se mantenha fiel às Escrituras. Então, domingo passado nós falamos sobre o coração, sobre, eu até trouxe aqui um teólogo, né, um nome complicado, o Doivert, que ele diz que o coração é o centro religioso, ou o centro espiritual do ser humano. A partir do coração todas as fontes fluem, né? Então é uma espécie de área central. E Cristo ocupando o nosso coração significa que nós agora não estamos mais tendo uma vida tentando minimizar alguns danos existenciais. Não, Cristo no nosso coração, ele vem para mudar a fonte, para mudar a nascente. Ou seja, as fontes que fluem a partir do coração, elas passam a ser renovadas e transformadas por conta da presença de Cristo. Glória a Deus! Então, se você não assistiu essa mensagem, eu te recomendo assistir, que vai ser muito importante. Hoje, nós vamos tratar sobre outro assunto extremamente importante, irmãos, e que muitas das vezes existe grande confusão em relação a esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre espírito, alma e corpo. Repete comigo: espírito, alma e corpo. Muito bem. Não é incomum pessoas chegarem para mim e trazerem uma visão um pouco fatiada da própria vida. É como se fosse assim: bom, com isso aqui eu estou alimentando o meu espírito, certo? Com isso aqui eu resolvo o negócio do espírito, mas com isso aqui eu resolvo o negócio da alma, e com isso aqui eu resolvo o negócio do corpo. Eu não estou dizendo, irmãos, que quando você faz, por exemplo, exercício físico, musculação, isso não quer dizer que fundamentalmente você está malhando o teu espírito, você está ali trabalhando o seu corpo, amém? Mas essa visão segmentada entre espírito, alma e corpo, ela é muito perigosa, e ela não é bíblica. Então, o alvo das Escrituras não é te cortar, te fatiar. O alvo das Escrituras é apresentar o ente humano na sua relação. Então, às vezes a gente fica assim, tentando entender as coisas nesse sentido: olha, tá bom, mas até aqui é espírito, mas a gente precisa de alguma coisa também para a alma. E a proposta de Deus em relação ao ser humano não é esse pensamento partilhado. Porque, meu irmão, é como se você, vou dar o meu exemplo, é como se você falasse assim: não, o Henrique aqui na igreja é o pastor Henrique, na casa dele ele é o pai Henrique, pareceu o pai de santo agora, né? Mas misericórdia, ele é o pai das crianças, ele é o marido da Camila, mas aqui ele é o pastor. Na hora que ele está pregando, ele é o pregador, e quando ele atuava comédia, ele era o doutor. Não, irmão, era o mesmo Henrique. Amém, gente? É exatamente o mesmo. E é justamente uma vida coerente, independente do cenário da vida, que vai fazer com que a mensagem que eu libere tenha vida suficiente para alcançar a sua vida. Amém, irmãos? Então, essas divisões, elas são um grande equívoco, e você não tem respaldo bíblico para tratá-las dessa maneira. Especialmente porque existe uma grande intercambialidade entre palavras como espírito, alma e, por vezes, com o corpo. Nós vamos ter uma grande intercambialidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ter textos falando sobre o espírito, que vão falar sobre algo que o espírito tem ou passa. E de maneira correspondente e sinonímia, você vai ter coisas que a alma, igual o espírito, também passa. Em alguns momentos, as escrituras vão tratar o ser como espírito. Em outros, a própria alma já responde pelo indivíduo como um todo. Em outros textos mais raros, o próprio corpo já está apontando para a totalidade do indivíduo. O que eu estou querendo dizer? A ênfase das Escrituras não é apresentar para você a sua constituição toda partilhada, toda fragmentada. O alvo das Escrituras é mostrar quem é você numa relação com Deus. E deixa eu te dizer algo. Talvez você está aqui na igreja e você nunca abriu as Escrituras, talvez você nunca teve um contato, nunca teve um acesso, nunca teve uma experiência com Deus, mas ainda assim, a relação com Deus, o Criador, ela é inevitável. Inevitável, seja a relação no sentido de comunhão, ou, debaixo da falta de conhecimento, numa relação contrária a Deus, que a gente poderia dizer até mesmo de rebelião. Quem está entendendo, diga amém. Então, a relação com Deus é inevitável. Por isso, as Escrituras, elas não é que elas não se dedicam. O alvo, a ênfase das Escrituras é apresentar quem é você nessa relação. Glória a Deus. Então, a nossa vida não é para nós mesmos.
ela é para Deus, ela é por Deus, ela é em Deus. Amém? E se eu não estou nele, ela é contrária a ele e aos seus desígnios. Ou eu estou em comunhão, ou eu estou em rebelião. Mas quem? Apenas o meu espírito? Apenas a minha alma? Apenas o meu corpo? Não. As Escrituras apresentam o ser humano, o ente humano, uma integralidade. Glória a Deus. Eu vou tentar aqui ensinar para vocês o que a Bíblia fala sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. E sobre como a gente deve interpretar tudo isso. Na teologia a gente chamaria isso de antropologia bíblica. É importante a gente ter uma noção do que é de fato o espírito, alma e corpo. Mas eu já quero logo te adiantar que a Bíblia ela não aponta para essa porção fragmentada. Então Deus não te criou e te observou ou te significa por partes. Porque esse tipo de ensino, irmãos, ele é um tanto quanto perigoso. Às vezes a gente olha, né, algumas situações físicas e não tem como você dizer que aquela situação física, ela é exclusivamente física. Em algum momento ela vai afetar o quê? A tua alma, né? Ainda não chegamos nas definições, mas em algum momento ela afeta também aquilo que você chama de vida espiritual. Sim ou não? Vamos olhar para Pedro, rapidamente, tá? Isso aqui não está no contexto da mensagem. Está no contexto, mas não está no esboço, digo, de textos. Apenas para você me acompanhar. Pedro é abordado por Jesus numa situação de escassez de peixe, sim ou não? Aquele peixe era sobrenatural ou era um peixe natural? Natural. Então ele era um pescador e ele estava diante de uma necessidade física de peixe. Podemos olhar para uma necessidade física do ponto de vista de fome, como também necessidade financeira. Era o recurso, era o trabalho dele, certo? Muito bem. Em um outro momento, então você tem uma situação onde Pedro está enfrentando algo no sentido da dimensão física. Em outras circunstâncias, agora já Pedro como discípulo de Jesus, ele se depara com uma nova situação, no mesmo cenário. Águas, muitas águas, e aí o que ele vê é Jesus andando sobre as águas, e ele diz o quê? Se és tu mesmo, me chama para ir por sobre as águas. Andar sobre as águas é algo físico ou sobrenatural? Sobrenatural. A gente poderia dizer assim, olha, Pedro agora teve um desafio espiritual. Só que lá em João 21 tem um outro momento, Pedro havia negado Jesus, era um homem de muita tensão, ele já tinha desistido da própria vida, e embora o texto não traga assim um detalhamento, pelo contexto, dá para a gente absorver que existia uma certa amargura no coração de Pedro, sim ou não? Ele estava triste, irmão, lamentando pelo que tinha acontecido. E Jesus tem aquele diálogo poderoso, né? Jesus chama Pedro para a mesa, faz Pedro ter tipo um déjà vu de quando ele abordou ele na praia, né? Mostrando que ele não desistiria dele. E eu imagino que aquelas perguntas, Jesus, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, né? Tu sabes que eu te amo, ele respondendo. Eu imagino que ali foi um grande desafio no campo da alma para Pedro. Tudo bem até aí? Joia. Agora, vamos lá, seja na primeira situação, na segunda situação ou na terceira situação, tem como fragmentar o indivíduo que foi afetado naquele momento? É o ser inteiro, irmão, é o ser inteiro. Então, nós não fomos criados para sermos segmentados, fragmentados, partidos ao meio, não é essa a proposta bíblica. Então nós precisamos compreender o ser humano como um ser inteiro, assim como Deus o criou. Glória a Deus! Então é nessa integração perfeita entre espírito, alma e corpo. É evidente também, irmãos, que dentro da teologia existe um debate sobre espírito e alma. Então você vai ter uma ala na teologia que vai defender que espírito e alma são a mesma coisa. E já a gente vai entrar nos textos e a gente vai perceber que realmente tem muitos textos que de maneira paralela eles apontam para a mesma questão. Espírito e alma como sendo a mesma coisa. Nós também temos alguns textos que mostram uma espécie, entre aspas, em nome de Jesus, de divisão ou discernimento de composições diferentes entre espírito e alma. E aí, já vou adiantando para vocês, isso é um debate na teologia de muitos anos, e que não acredito que eu consiga sanar, resolvê-lo aqui hoje, nem é a proposta. A gente vai caminhar tangenciando essa questão, embora eu vá citar bastante. Mas muitos vão defender da seguinte maneira, olha, espírito e alma é a mesma coisa. Então quando o texto estiver falando sobre alma, é a mesma coisa que ele está falando de espírito. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Outros vão dizer, olha, não, na verdade espírito e alma são coisas diferentes. Então a gente vai ter aí uma espécie de composição triuna no ser humano. A gente precisa ter muita cautela em falar essas questões, mais uma vez, irmãos. Por quê? Porque essa visão fragmentada do ser humano tem dado espaço para muitas heresias e para um estilo de vida completamente equivocado.
Então, Deus não te quer de maneira fragmentada, Deus te quer por inteiro. E o alvo dessa mensagem é que a gente chegue na plena revelação sobre aonde você está posicionado na relação com Deus, ou aonde Ele está te chamando para se relacionar com Ele. O que eu posso lhe adiantar é que o ser humano, biblicamente falando, ele foi criado para estar em relação direta com o Pai, em relação direta com o próximo e em relação com a ordem criada, com a natureza, com a criação. Glória a Deus! E às vezes nós estamos nos perdendo em uma quantidade de conceitos sem que a gente saiba aquilo que realmente importa e é aplicável nas nossas vidas, que tem a ver com essa dinâmica relacional. Então a mensagem de hoje, irmãos, não é para apresentar uma visão fragmentada do ser humano, mas obviamente uma visão bíblica em relação a esses conceitos, em relação a quem nós somos e o que é que isso afeta verdadeiramente nas nossas vidas. E para começar, já vou falando, descomplicando e não complicando, eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Está assim na sua Bíblia? Glória a Deus. Algumas versões vai estar alma, outras vão estar ser. E vamos começar discutindo um pouquinho sobre esse texto. Irmãos, eu espero ir nessa velocidade até o fim. Orem por mim, amém? Esse texto aqui ele é muito poderoso, porque está falando da criação do ser humano, e aqui está falando sobre uma composição oriunda do pó da terra. Aí, meu irmão, alguns vão pensar assim, olha, ele fez uma parada de argila lá e foi construindo, depois deu vida, Deus tem poder para fazer isso. Outros vão falar, quando ele fala do pó da terra, está falando sobre todos os nutrientes, eletrólitos, todo tipo de substância química, física necessária para que houvesse a composição. Irmão, não interessa, ele tem poder para fazer isso, amém? Se ele desse um estralo, não é igual Thanos, mas se ele desse um estralo, ele fazia o ser humano aparecer, amém? Então pronto, não se apega a isso. A questão é, ele faz um corpo. Só que ele não declara que aquele corpo está vivo até que ele sopre algo nesse corpo. Amém? E o que é soprado nesse corpo? A Bíblia chama de fôlego da vida, certo? Qual é essa palavra no original? Essa palavra no original é a expressão nashma no hebraico. Se a gente fosse a portuguesar, seria N-S-H-A-M-A-H, nashma. Só que tem um detalhe. Essa expressão nashma, ela é utilizada para falar sobre o sopro que deu vida ao homem, e trazendo ali, né, uma das definições de nashma é inspiração divina. Então foi a partir dessa junção de um sopro de vitalidade de Deus, de inspiração divina, que aquele corpo deixou de ser apenas corpo, e agora ele começou a ser identificado como uma alma vivente. E aqui a expressão nefesh, de alma, que vai ser amplamente utilizada nas escrituras, amplamente, só que tem um porém. Essa expressão nashma, ela não é a única expressão para se referir àquilo, à porção, vamos dizer assim, espiritual que Deus colocou dentro do homem. A bem da verdade, a expressão mais utilizada, mais de 370 vezes no Antigo Testamento, é a expressão ruá. E a expressão ruá, ou ruach, ela é uma expressão que significa ar em movimento, que significa vento, que significa também vitalidade, e é a mais amplamente utilizada para falar sobre o Espírito de Deus e também Espírito do homem. Então, quando nós vamos ler textos como Provérbios capítulo 20, versículo 27, que vai dizer o quê? Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. É importante que nós leiamos, né, compreendendo esse provérbios a partir do versículo 20 até o 27, é um grupamento de provérbios que está sendo ensinado, e aqui ele vai dizer, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e esse espírito aqui utilizado não é a expressão ruach, é mais uma vez a expressão nashma, que é muito associada ao princípio da vida. Glória a Deus, então vamos repetir comigo, princípio da vida. Diga assim, inspiração divina. Muito bem, para que você não se perca, você vai ver em alguns textos, por exemplo, de Deus dando vida aos animais, e essa vitalidade, ou esse princípio de vida que Ele deu aos animais, também vai ser utilizada a expressão nashma. Mas quando no Antigo Testamento a Bíblia começa a falar sobre o Espírito do homem, sobre o Espírito do homem, ou o Espírito de Deus, a palavra mais amplamente utilizada é a expressão ruach. Tudo bem até aí? Jóia. O que a gente aprende desse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7 até esse momento? A gente aprende que
minimamente assim, né, nós podemos compreender que existe uma dimensão exterior, ou um homem exterior, glória a Deus, mas também um homem interior. E aqui eu não estou falando de uma divisão, mas para fins didáticos, aquilo que Deus chamou de vivo foi após essa junção, amém? Entre o corpo que ele havia criado e aquilo que ele havia soprado. Aí você talvez poderia pensar, bom, então o Nashma é o sopro e o espírito é o que permanece? Não dá para a gente falar dessa maneira. Alguns vão dizer que Nashma e Ruach, eles vão ser sinônimos que vão ser intercambiáveis durante as escrituras. O fato é, meu irmão, que não há nenhum ser vivo capaz de estar vivo por si só. Ele depende de um sopro que vem de Deus, um fôlego que vem de Deus, um Nashma que vem de Deus. Amém? Quando a palavra de Deus diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Nashma do homem, ou seja, aquilo que dá vida ao homem, é a lâmpada do Senhor, amém? Então aqui ele não está falando da identidade do homem, aqui ele está fazendo uma exaltação da criação do Senhor, o Espírito do homem, o Nashma, o homem só é homem, eu só posso chamar de homem, porque está vivo na minha frente, porque existe inspiração, existe fôlego de vida, glória a Deus. A gente poderia parar a mensagem aqui e entrar numa atmosfera de gratidão, porque se não fosse pelo sopro de vida, você não estaria vivo, irmão. Amém? Então pronto. A gente poderia parar aqui e ficar só rendendo graças ao Senhor, porque mesmo sem merecer, Ele soprou nas suas narinas. Glória a Deus, irmão. Já é motivo suficiente para a gente render em adoração. Talvez você esteja passando situações tão complexas, irmãos. Situações difíceis na sua vida e que isso te rouba um pouco o espírito de gratidão, de você parar para analisar e falar, uau, eu respiro. E se eu respiro é porque mesmo sem merecer, Ele soprou nas minhas narinas o fôlego da vida. Então há esperança para o amanhã. A gente poderia parar aí, irmão, mas nós não vamos parar por aí. Glória a Deus. Amém. Como eu já lhe adiantei, a expressão alma aqui utilizada é a expressão nefesh. E aqui eu quero trazer um ensinamento, irmão. Não fica preocupado em saber a letra por letra das expressões, tá bom? É apenas para ir situando, então não precisa apavorar com a mensagem. Então, alma no hebraico é a expressão nefesh, e espírito no hebraico é a expressão ruach. Tudo bem até aí? Então, são os conceitos que a gente amplamente vai utilizar. Só que olha só que interessante. O vocabulário hebraico ele é muito mais curto em relação ao nosso vocabulário. Então quando a gente pega a palavra nefesh e ela é utilizada para alma, talvez a primeira coisa que você pense é o quê? Bom, então toda vez que eu ler nefesh eu vou lembrar de alma, mas a definição de nefesh é garganta. Olha que bênção, amém? Então uma das definições quando a gente fala sobre alma é garganta, aqui no pescoço. E por que é tão importante essa definição? Porque quando nós falamos sobre nefesh como garganta, a gente está falando dessa garganta no contexto de sede, de fome, de que é necessário um ar passar por essa garganta. Está dando para entender? Então, enquanto o nefesh fala dessa garganta, o ruach fala do quê? Dessa fome saciada, dessa sede que foi correspondida, do Espírito te dando vitalidade. Está dando para entender até aí ou não? Então, nós podemos assumir que espírito e alma são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Irmão, até aqui na mensagem não precisa ficar preocupado com isso, tudo bem? Não precisa ficar preocupado com isso. Nós vamos chegar no entendimento por meio de algumas ilustrações que eu acredito que vai facilitar para a sua vida. O que importa aqui é que existe sim um homem exterior, uma dimensão exterior, e existe uma dimensão que é imaterial. E aqui é muito importante, irmãos, por quê? É muito comum você, às vezes, associar diretamente carne com corpo. Sim ou não? Então, eu já ouvi 300 vezes esse tipo de associação. Como se tudo que viesse do corpo fosse ruim. Como se o corpo em si significasse, fosse um sinônimo da carne. Olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é carne. Então, se é carne, é porque é tendenciosa ao pecado. E não, irmãos. E, inclusive, a Bíblia é didática em ensinar dessa maneira. A expressão hebraica para falar sobre carne, ou para falar do homem na sua contrariedade de Deus, é a expressão basar. E você vai ver isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ter duas palavras para corpo. Uma delas você conhece, irmão. Quem é líder aqui de pequeno grupo sabe o nome dessa palavra. Qual que é? Soma, amém? Então, uma das palavras que é utilizada no grego, no Novo Testamento para corpo, é soma. Vamos repetir comigo? Diga soma. Muito bem, fazendo propaganda dos nossos pequenos grupos, amém? Soma é utilizado em um contexto amplamente positivo. Eu não disse exclusivamente, mas amplamente positivo. Então, soma vai ser o conceito utilizado para quê? Corpo de Cristo. O corpo da ressurreição. Amém?
para falar do corpo do homem sem vínculo com o pecado. Enquanto que uma outra palavra, que é a expressão sarx, no grego, ela geralmente vai ser associada à carne e o pecado. Sarx vai ser utilizado também para falar do homem na sua pecaminosidade, para falar da limitação humana. Está dando para entender? Então, a Bíblia traz os contextos para nós que ficam até mais fáceis da gente entender, porque a gente fazer uma rápida associação entre corpo e carne, ela é um grande equívoco. Nós precisamos entender que quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando sobre a concupiscência, a cobiça, o desejo dos olhos, amém? O desejo desenfreado dos olhos, o desejo desenfreado da soberba da vida, amém, irmãos? Então não, o corpo não é um problema, você precisa entender isso. Na verdade, irmãos, sem que haja um corpo, não há como vivenciar um propósito. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus vai dizer o quê? Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E aí no versículo 28 vai dizer o quê? E Deus os abençoou e lhes disse: fecundai, né, multiplicai, encher a terra e sujeitai-a. Glória a Deus. Esse texto de Gênesis capítulo 1, ele é muito rico, a gente já citou muitas vezes, vamos continuar citando para o resto da vida, porque ali ele está falando sobre a expressão de Deus na sua criação máxima. Ali, aquela expressão façamos, né, ela realmente significa façamos. O que é isso? Terceira pessoa do plural. Então, no original, aquela expressão é façamos. Aí você poderia dizer rapidamente assim, bom, se é façamos, é porque era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Meu irmão, tudo leva a crer que sim. Agora, não dá para a gente ter total certeza que o escritor do Pentateuco, ali de Gênesis, né, provavelmente Moisés, ele já tinha a revelação da Trindade. Não dá para ter essa certeza. Mas esse façamos, todos os cabra aí que estuda a Bíblia vão concordar que a expressão é justamente essa. Está trazendo ali uma expressão plural, um decreto de um rei. Olha, estou executando uma ordem, façamos acontecer. Façamos, pois, o homem a nossa imagem. E isso, meu irmão, é indiscutível. A imagem de Deus, ela é espiritual. Então a gente pode absorver ali aquele ensino enquanto identidade do ser humano. É evidente que sim, irmão. A nossa identidade, ela está fundamentada no Pai. E o nosso Pai, ele é espiritual. Glória a Deus. O que não quer dizer, meu irmão, que você como ser humano é apenas espírito. Uma coisa é você ter de maneira sacramentada a sua identidade. Ela é espiritual, amém? Mas quando você fala do ente humano, da figura humana, o ser humano não é só espírito. E para que esse ser humano viva de fato os desígnios de Deus, é necessário um corpo. Então talvez você tenha uma inimizade com o seu corpo, ou talvez você pense que tudo que está ligado ao corpo é pecado e carne. Isso é um equívoco. Sem um corpo, irmão, não tem como ter um propósito aqui na terra. Sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Era necessário que o Filho de Deus assumisse forma humana para que um propósito fosse desempenhado aqui nessa terra. Glória a Deus. Então é importante que você compreenda isso. O seu corpo é o seu domínio. Não quis dizer que seu corpo são as regras, amém, irmão? Porque não foi você que criou. Mas o seu corpo é a sua responsabilidade de administrar, em reverência àquele que te deu um corpo sem você merecer. Amém? Então não é seu corpo suas regras. É o corpo que Deus me deu, pela graça, sem eu merecer, e eu debaixo dessa consciência eu correspondo, me responsabilizando por aquilo que Ele me deu. Amém? Então tudo que você for fazer contra o seu corpo, pergunta para Deus, o dono é Ele, irmão, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu não posso olhar para o corpo como se fosse o inimigo, a carne é minha inimiga. Mas pastor, existem algumas associações entre carne e corpo? Existem, mas pelo contexto das Escrituras fica muito claro de você identificar. Então é um equívoco muito grande você pensar que qualquer tipo de cuidado com o corpo, você está cuidando do corpo, é que você está ignorando o espírito. Não é isso, irmão, isso é falta de sabedoria. Glória a Deus. Então o pensamento não é esse não. Você cuidar, você zelar do seu corpo, isso é um sinal de sabedoria. É um sinal que você valoriza o fato de que Deus deu uma casa para que o imaterial, aquilo que não se vê, o espiritual habite. E você agora, com zelo pelo seu corpo, você quer que aquele propósito se cumpra na terra. Então você não faz do seu corpo um empecilho, você faz do seu corpo o quê? Algo que vai cooperar para que o propósito se cumpra. Glória a Deus. Eu já contei essa história há muitos anos, eu vou contá-la de novo, porque eu acho que cabe.
Eu me lembro de uma vez, eu estava atendendo ainda, na verdade acho que eu estava no meu último ano de formação, e eu fui atender no ambulatório, né, ambulatório ali da faculdade que eu estudei, e era um ambulatório de endocrinologia. Aí chegou uma senhora, acompanhada de outra senhora. Senhora não, irmão, devia ter uns 50 e poucos anos e muito forte. Só que ela estava muito, muito, muito acima do peso. Questão assim, para uma mulher de 1,68, 69, ela estava com 130 quilos, 140 quilos, então era muito. E na hora que chegou, irmão, estava eu e um outro colega, e na hora que chegou eu já percebi alguns trejeitos. Amém, irmãos? E esses trejeitos envolviam, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, amém? Eu já comecei a perceber que tinha algum movimento diferente. E ela era extremamente simpática. E eu falei, eu quero atender ela. Eu comecei a atender, comecei a conversar, descobri que ela era uma pregadora do Evangelho. E aí então, eu fui só acompanhando a cena. Muita gente conhece essa história. Fui acompanhando a cena, fui acompanhando a cena. Eu falei, ó, chegou a hora da gente subir na balança. Ela, valha-me Jesus Cristo. Chegou a hora do desafio. Eu falei, sobe aí. Na hora que ela subiu, irmão, a companheira que estava dela, uma espécie de ajudante auxiliar, já estava aqui fazendo assim, ó, Senhor, em nome de Jesus. E ela pegou e botou a mão na balança. Senhor, é agora, Senhor, em nome de Jesus. E começou a declarar poder sobre a balança. Aí bateu lá no teto, né, eu só olhando a cena. Até aquele momento eu não tinha revelado minha identidade. Eu era apenas o doutor, né? Falei, muito bem, vamos para a sala, vamos. Falei assim, olha, a senhora está com um problema grave de peso. Eu tenho orado. Falei, não. Falei, agora nós vamos conversar sério. Ela falou, como assim? Eu falei, ó, é o seguinte, eu sou filho de Deus também, e eu creio que eu fui enviado para a sua vida para te dar essa orientação. Meu irmão, o negócio começou a mudar o clima na sala. Aí eu disse para ela, falei assim, olha, o seu corpo chegou nesse ponto, não foi por culpa de Deus, mas foi por sua irresponsabilidade. Falei, outra coisa, a senhora é uma pregadora das nações, tinha viajado várias nações. Falei, isso está começando a te impedir. Ela falou, é verdade, eu não aguento mais ficar viajando, me cansa muito, eu estou fadigado. Falei, entenda, você orar, não vai resolver. Falei, você pode fazer oração, você pode fazer campanha, você não vai resolver esse problema do peso enquanto você não cultivar uma consciência de que é sua responsabilidade, porque esse corpo é para que você cumpra um propósito. Então olha só, pela sua desorganização, isso vai estar ferindo a sua agenda, para onde Deus quer te levar. Rapaz, essa mulher olhou para mim assim, eita, que foi Deus que te enviou, aleluia. Aí ficou minha amiga, irmão, amém? Essa história é antiga, mas ela é boa, irmão, amém? Então não, seu corpo não é seu inimigo. E é importante que você faça as pazes com o seu corpo, mas é importante que você nunca dê vazão para a carne. Ficou claro isso aqui? Amém? Então existe um contexto positivo do corpo. Por quê? Porque sem um corpo não há cumprimento de propósito, irmão. Para que um propósito possa ser iniciado na terra é necessário um corpo. Porque o ser humano não é só espírito. Embora a nossa identidade seja espiritual, o ser humano, o ente humano, ele não é só espírito. Está claro isso aqui até agora ou não? Então esquece um pouco o debate de espírito e alma. Existe uma porção imaterial, uma porção invisível. Espírito, barra alma, espírito e alma, não interessa agora. Tá, mas existe uma porção material, existe uma porção física, que dialoga com tudo aquilo que é físico ao nosso redor. Glória a Deus. E esse corpo, em algumas situações bíblicas, vai ser revelado ou trazido para nós como sendo o homem. Então eu não posso me fragmentar, embora a minha identidade seja espiritual, o ser humano, ele não é uma coisa dentro de outra, ele não é uma coisa com outra coisa dentro de outra coisa, ele é uma coisa só. E o que é essa coisa? Espírito barra alma, corpo. Glória a Deus. Então você, quando vem aqui na igreja, irmão, você não está sendo tratado de maneira fragmentada, você não está sendo tratado aqui de maneira segmentada, como se você fosse um compartimento. Você não é uma junção de 3 compartimentos, irmãos. Não, você é um ser inteiro. E nesse ser inteiro, biblicamente, é descrito como sendo espírito, alma, porção imaterial, certo? E físico, corpo. De tal maneira que a Bíblia é taxativa em nos mostrar que um espírito fora do corpo está morto. Ou um homem, né, do qual o espírito sai do corpo, acabou, a carne morre, apodrece. O corpo já era. Assim como, em alguns momentos da Escritura, vai falar que o corpo sem a alma também significa uma pessoa morta. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, esse seu corpo, faz assim, meu corpo, é uma casa para o imaterial, para o invisível, para o espiritual. Diga, sem um corpo, não há cumprimento de propósito. Então faça as pazes com o seu corpo, irmão, quanto antes, amém? Porque é por meio dele que você vai cooperar para cumprir a vontade de Deus aqui na terra.
Não trate seu corpo como inimigo. E o alvo, irmão, não é que todo mundo virar ultra musculoso, não é isso não, irmão, mas é minimamente você ter saúde, você ser minimamente responsável com essa dimensão física, porque ela pode definitivamente parar aquilo que Deus te entregou, sim ou não? Então ninguém está fazendo aqui um culto, né, ao extremo da beleza, padrões de estética, né, porque isso é volúvel, isso muda, irmãos. A gente está num período de padrão estético totalmente esquisito na nação, no mundo, né, convenhamos, sim ou não? A parada mó estranha, o homem ficando cada vez mais feminilizado, a figura da mulher ficando cada vez mais masculinizada, é uma parada muito esquisita que está acontecendo. Então não, a gente não está falando sobre beleza, sobre questões estéticas, e tem o seu lugar, amém, irmãos? Eu me lembro na vida médica, quantos homens e mulheres, que por meio de uma cirurgia de reparo, uma cirurgia plástica, que talvez você julgasse apenas supérfluo, aquilo trouxe ânimo, irmão, aquilo, sabe, revigorou, trouxe saúde para a alma daquele indivíduo, amém? Claro que existem os excessos, gente que é hiperconsumista também com a beleza, mas estou falando sobre situações específicas que agregam. Por quê? Meu irmão, não é apenas um reparo no corpo, isso administra também, aponta alguma coisa também para a sua saúde emocional. Está entendendo ou não? Tá bom, vamos seguir. Por enquanto estamos na parte tranquila, aleluia. Joia. Seguindo então, irmãos. Quando a gente vai falar um pouco sobre a expressão espírito humano, que é o ruá, que é amplamente utilizado em mais de 370 textos no Antigo Testamento, você vai ter aí associações, obviamente, com a dádiva da vida. Você vai ter aí o espírito humano como sendo a própria pessoa, não precisa brilhar, apenas vou citar os textos. Salmo 51, versículo 10, Salmo 146, versículo 4, Ezequiel 3,14, só para trazer para vocês, depois você pode assistir novamente e anotar tudinho. Vai falar sobre um espírito que se angustia, em Isaías capítulo 61, versículo 3, sobre um espírito que se enfraquece, em Salmo 77, versículo 3, Salmo 143, versículo 4, vai falar em Daniel capítulo 2, versículo 3, sobre um espírito que se perturba. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Olha a quantidade de ações e reações desse ambiente imaterial, desse espírito, glória a Deus, amém? Vai falar que ele repousa, que ele se ira, que ele desanima, que ele torna-se ciumento, em Números capítulo 5, versículo 14 e 30, vai falar em Ageu capítulo 1, versículo 14, que ele se anima, em Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, vai falar sobre ele se endurecer. Aí você pode pensar assim, mas Henrique, eu me lembro que no domingo passado, falando sobre o coração, tinham expressões semelhantes, exatamente. Então você vai perceber que no que diz respeito às questões espirituais, imateriais, invisíveis, muitos conceitos são intercambiáveis, eles se misturam. Por isso que é um grande equívoco, irmão, você ficar tentando fracionar isso, tentando fragmentar. Por quê? Porque a própria Bíblia não trata dessa maneira. A Bíblia trata o ser humano como um todo e, em especial, da relação que o ser humano tem com Deus, com o próximo e com a ordem criada. Tudo bem até aí? Diga amém? Muito bem. O espírito também, no Antigo Testamento, ele é muitas vezes associado à mente. Muitas vezes. Existe uma palavra específica para mente no hebraico? Existe. Mas não é tão utilizada, mesmo de maneira paralela, como é para o espírito ou como é para a alma. E no grego, existe uma expressão para a mente? Existe. A expressão nous, ou nous, N-O-U-S. Essa expressão geralmente está vinculada ao quê? Faculdades intelectuais. Ou, vamos dizer assim, o gerenciador de ações que você está para tomar. Amém? Então, alguns poderiam dizer assim, bom, então a mente estaria alojada dentro da alma, e a partir da mente é onde eu delibero uma decisão ou outra, eu libero uma ação ou outra, uma palavra ou outra. Irmãos, não é que está errado você dizer isso, só que a gente não tem respaldo bíblico para falar que a mente faz isso sozinha. Deu para entender ou não? Amém? Porque são tantas definições que se confundem no bom sentido, né? Que elas são expressões intercambiáveis, que aí é muita prepotência nossa querer falar assim que a mente só faz isso, ou que o espírito só faz aquilo e que a alma só faz aquilo. Por quê? Você vai ter expressões do espírito, da alma e também na mente e também no coração fazendo coisas iguais. Glória a Deus, irmãos. Então eu quero que você vá criando aí na sua imagem, homem exterior e homem interior. O espírito então ele pode começar nas escrituras como vento, como sopro, mas ele vai evoluindo e aí a dinâmica já é sobre vitalidade, é sobre aspecto interior, invisível e por aí vai caminhando. Então, irmãos, ainda desse entendimento, eu vou citar alguns textos aqui, e assim, são muitos textos, então não daria tempo, tá bom? Eu vou citar as referências, falar o que fala ali naquelas referências, para a gente caminhar, porque eu quero encerrar essa parte mais calma que eu estou trazendo para vocês, apenas os conceitos, para eu poder fluir nos textos principais da mensagem. Tudo bem? Amém.
dentro dessa temática sobre espírito e alma, alma e espírito e corpo, você vai ter, por exemplo, assim, Mateus capítulo 10, versículo 28, fazendo uma relação entre alma e corpo. Em 1 Coríntios capítulo 7, 34, você vai ter espírito e corpo, e dentro de um mesmo contexto. Se você for em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vai falar da alma daqueles que morreram. Mas se você for em Hebreus 12, 23, vai falar do espírito daqueles que foram aperfeiçoados, pessoas que já haviam morrido. Então percebe a intercambialidade, consegue perceber que alma e espírito muitas vezes não, apontam para a mesma direção. E o que é essa direção que alma e espírito aponta? Para esse ser imaterial, para esse ser invisível, que esse ser invisível, espiritual, alma, enfim, fora do corpo, faz com que aquele homem não exista. Tudo bem até aí, irmãos? Glória a Deus? Amém. Vamos seguindo aqui. A palavra de Deus vai trazer em João 12, 27, da alma angustiada, o próprio Jesus falando. Em João 13, 21, vai falar que ele angustiou-se no espírito. As mesmas expressões. Lucas capítulo 1, 46, 47, onde começa ali o cântico mariano, né, de Maria, ele vai dizer: a alma engrandece, o espírito se alegra. Na mesma porção de texto. Aí você pode dizer, bom, se citou a alma fazendo algo, o espírito fazendo outra coisa, então eles são distintos? Ainda não chegamos nessa discussão, mas a questão aqui é, a alma engrandece, o espírito se alegra. Quem percebe aqui que existe uma coerência? Amém? A alma engrandecendo, o espírito se alegrando. Então a questão é, espírito e alma, eles têm um grau de coerência, e é por isso que eles são tão intercambiáveis. Glória a Deus, igreja. Amém. Em Tiago capítulo 1, versículo 21, vai dizer que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Não vou entrar na questão do que significa a amplitude da palavra salvar no grego, que é a expressão sozo, mas é evidente, aqui ali, no dicionário, a primeira palavra linkada ao que Tiago quis dizer em Tiago 1:21, é justamente o que ele quis dizer em Tiago 1:21. A palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Mas também, você vai perceber que em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 ao 5, num contexto bem tenebroso, onde havia um jovem na igreja de Corinto que estava tendo relações com a sua madrasta, irmão. Olha só o tipo de situação. E Paulo faz uma repreensão duríssima, única, exclusiva nas escrituras, e ele vai dizer, olha, eu entrego ele para Satanás, para que o corpo seja levado, mas o espírito seja salvo, ou o espírito seja preservado. Quem está aqui comigo? Então, em contexto, seja Antigo, seja Novo Testamento, alma e espírito, espírito e alma. Bom, já posso caminhar um pouco mais, e agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Presta atenção. Primeiro nós precisamos ser assim, honestos em dizer que o alvo desse texto, o alvo desse recorte textual, seja aí de versículo 12 ou de todo o capítulo 4, não é falar sobre a constituição do homem. Não é esse o alvo do texto. Então não é um texto para fazer defesa da antropologia do ser humano. Não é. A ênfase aqui do texto é muito clara. Ele está falando do poder, da capacidade de penetração da palavra. Amém? A ênfase do texto é essa. Falar do quanto que a palavra é capaz de ser profunda. Ao ponto dele chegar no fim. Joga o texto novamente para a gente. Ele vai falar sobre as intenções do coração, que é a centralidade do ser humano. Presta atenção nisso aqui. Então a ênfase desse texto realmente é para falar sobre a palavra, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até. Essa expressão aqui, para muitos estudiosos, vai dizer o seguinte, olha, aqui ele está querendo, o autor de Hebreus, trazer uma super ênfase a respeito do poder de penetração da palavra. Então seria uma espécie de hipérbole que ele está tratando aqui. Irmãos, ainda que seja uma hipérbole, não tem problema nenhum de ser, tá bom? Não tem problema ser uma hipérbole. No entanto, espírito e alma são conceitos e termos amplamente utilizados nas escrituras. Então, ainda que seja uma hipérbole, mostra para nós que são 2 estruturas. E essas 2 estruturas estão intimamente ligadas. O ensino da hipérbole, ou seja, um ensino exagerado para dar ênfase em algo aqui, é que a palavra, ela é tão penetrante, ela é tão assim, capaz de atingir o íntimo da nossa existência, que ela é capaz de dividir o indivisível. Deu para entender ou não? Amém?
Então nós poderíamos tratar, como eu trato, espírito e alma como coisas indivisíveis. Agora a palavra é capaz de atingir a tal ponto de tornar isso divisível. É possível? Acredito que não. Aí cai numa hipérbole, joia? Então ela trouxe um ensino exagerado a respeito de algo, perfeito. Mas ainda assim, são duas estruturas, embora sejam indivisíveis. Tudo bem até aqui ou não? Glória a Deus, gente. Então o que é o alvo para nós aqui? A palavra é capaz de penetrar, de alcançar. Amém, gente? Joia. Agora eu quero que você vá lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em algumas versões vai dizer templo. Repete comigo, templo. Versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. É evidente, irmãos, que muitas vezes a gente pega e fala assim, olha, eu sou casa, eu sou templo do Espírito. Amém, eu concordo. Agora esse texto não está falando do eu, ele está falando do nós. Então é um texto voltado para a igreja, ele está falando do corpo, da expressão de unidade do corpo. Ele não está falando do indivíduo, amém? Embora eu concorde, você fala assim, olha, eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito, tudo bem, amém? Mas esse texto aqui, ele não está falando do ser no indivíduo, ele está falando da unidade da igreja, amém? Vai para 1 Coríntios 6, 19. Amém. Vou ver uma criancinha falando amém. Muito bom. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Agora sim. Do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Olha que espetacular isso aqui. Então nós não somos de nós mesmos, isso inclui o nosso corpo, me inclui toda a nossa existência. A parte física, material, como também a parte imaterial em espírito. Agora repete uma palavra comigo aqui, diga templo. Mais uma vez, diga templo. Joia. Eu vou utilizar uma ilustração, irmão, isso aqui é um ensino baseado numa ilustração. Então o exemplo que eu vou dar agora, ele não é uma doutrina, irmão, tudo bem? É apenas uma ilustração, joia? Então eu não estou dizendo assim, isso é aquilo, eu estou dizendo, e isso é como isso, é apenas uma ilustração, tá bom? Feito os devidos cuidados, né? Coloca pra gente a imagem do tabernáculo de Moisés, não, pode passar, ou interior, já está por dentro, pronto. Para quem não está familiarizado, isso aqui era o tabernáculo de Moisés, foi a primeira estrutura de templo criado ali, né, por mãos humanas, que é citado nas Escrituras. Na verdade, essa arquitetura aqui é a única nas Escrituras que Deus detalhou cada elemento, detalhou cada metragem, cada substância, amém? É o único, depois a gente teve reconstruções, etc, mas esse daqui ele não era estacionário, então você pode ver aqui as tribos ao redor, isso é um ambiente do deserto. Então quando eles estacionavam na sua peregrinação no deserto, eles levantavam o acampamento e logo já se fazia toda essa estrutura. O que era essa estrutura? Era a estrutura que o povo, a nação de Israel, tinha a possibilidade de cultuar a Deus. Então era justamente dentro desse tipo de estrutura que eles ofereciam sacrifícios. Então ali você percebe ali um portão de entrada, né, um cercado, e toda essa região externa, visível, exterior, é o átrio, diga átrio. Perfeito. E lá você tem uma estrutura. Essa estrutura, ela parece uma coisa só ou parece duas coisas? Seja sincero, irmão, não vem com gracinha não. Parece uma coisa só, sim ou não? Uma coisa só. Isso, eles chamariam de o templo. Então, em alguns momentos, você vai falar assim, o tabernáculo de Moisés. Você poderia falar do tabernáculo a partir do átrio, porque o átrio, ele compõe o tabernáculo, sim ou não? Se você recortasse o átrio e tirasse, ele continuaria sendo o tabernáculo que Deus criou? Não, por quê? Porque Deus criou para ter átrio. O átrio era a porção mais exterior, era a porção mais visível. Só que aí você tinha aquele outro local muitas vezes era tratado como uma coisa só. É o templo, é o tabernáculo. É apenas uma ilustração. Amém, irmãos? Joia. Joga pra gente aquela imagem agora de cima assim do tabernáculo que eu pedi. Que parece uns desenhos, as linhas assim, ó. Pronto. Isso aqui agora é o tabernáculo. Lembra a casinha que você falou que era uma coisa só? Pronto. Essa é uma coisa só? Não é uma coisa só. Ela tem duas coisas. Então quais são essas duas coisas? São duas áreas. Uma é o lugar santo e o outro é o lugar santíssimo. Muito bem. Quando você acessa o lugar santo, é o local onde você também vai acessar o lugar santíssimo. Para quem está do lado de fora, você poderia definir como sendo uma coisa só, irmão.
E não há problema nenhum em você tratar dessa maneira, porque a criação de Deus em relação ao tabernáculo, ela envolvia o átrio, envolvia o santo lugar e envolvia o santíssimo lugar. A ideia de Deus não era fragmentada. A ideia de Deus não era apenas o santíssimo lugar, porque lá tinha a arca, lá tinha a centralidade da adoração, que era a arca. Amém? Não. A construção do tabernáculo envolvia o santíssimo, o santo e o átrio. Perfeito. Joia. Por que isso é importante para nós? Volta lá para aquela imagem externa. Como eu disse que nós vamos brigar hoje sobre espírito e alma, etc. O átrio é como? Diga é como. Pronto. Não falar que eu estou inventando doutrina. O átrio é como a dimensão do corpo. É o local visível. Amém? É o local mais fácil de você distinguir entre o que acontece lá dentro do tabernáculo e do lado de fora. Então a gente poderia fazer um paralelo, apenas um paralelo, uma ilustração, de que o átrio é como se fosse o corpo. E o espírito e a alma? O espírito e a alma depende do seu ponto de referência. Se você olhar para cá, você vai dizer assim, o espírito e a alma é a mesma coisa. Eu estou olhando lá para o templo, é uma coisa só. O santo e o santíssimo lugar, eu só consigo descobrir, eu só consigo discernir por meio da palavra. Seja um ensino hiperbólico, de grandeza, de exagero ou não, a palavra é capaz de dividir, discernir o que é da alma do que é do espírito. Volta de novo para aquela imagem. Então, quando a palavra penetra, ela é capaz de mostrar que espírito e alma estão em perfeita coerência, em perfeita conexão. E poderíamos dizer até que de forma indivisível. Glória a Deus, igreja. De maneira indivisível. Então, é muito importante que eu saia dessa briga se espírito é igual a alma ou se não é. E eu entenda que Deus me quer por inteiro, irmão. E agora eu quero que você vá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou em tudo, que todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você poderia perguntar assim, Henrique, mas quem defende que espírito e alma é a mesma coisa, como é que explica esse texto? Ele vai explicar, trazendo um paralelo com o mandamento. Quando Jesus foi perguntado sobre qual é o maior mandamento, e ele vai falar assim, ele vai estar explicando, né, falando sobre amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E em Lucas 10, 27, vai falar assim, com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Ele falou assim, coração, alma, força e entendimento, não são quatro partes do seu ser, está falando do seu ser inteiro. Então quem defende que espiritual é a mesma coisa, vai dizer aqui ele só está querendo dizer que é toda a integralidade do seu ser. Tá bom, irmãos, a gente não está aqui mais uma vez para ficar brigando, porque o nosso alvo não é particional, o nosso alvo não é dividir, a gente não quer fragmentar nada, a gente quer entender o ser humano como um ser completo. Para quê, irmão? Agora talvez as coisas vão começar a fazer sentido para você. Você não vem aqui na igreja meramente para a sua área espiritual ficar desenvolvida. A sua área espiritual desenvolvida, ela vai afetar tudo, o seu campo de emoções, seu campo sentimental, a sua capacidade de organização, vai afetar seu intelecto, vai afetar a sua capacidade cognitiva. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu já vi pessoas serem restauradas, irmãos, mediante a exposição aos evangelhos de toda a sua memória. Coisas absurdas que já haviam sido assim, completamente depletadas por conta de substâncias e etc. A exposição às escrituras, Deus te quer por inteiro. Então o alvo de Deus, irmão, não é apenas tratar uma área, um compartimento da sua vida. Ele te anseia por inteiro, irmão. Todo o seu coração, que é a centralidade do ser, Ele te anseia por inteiro. Isso alcançando sua dimensão física, você chegar no altar e dizer assim, Senhor, o meu corpo, a dimensão física, ela é do Senhor. Você é o dono, eu não sou o meu dono, minhas regras. O Senhor é o dono, então qual é a sua regra? Glória a Deus. Então não é uma questão tipo assim, a minha alma, irmão, entenda isso aqui pelo amor de Deus. Tem pessoas que fazem confusão. Nós aqui na igreja, minha formação é médica, eu atuei na área da saúde mental. Então não é uma questão de você anular a psicologia, pelo amor de Deus. Nós temos psicólogos aqui na igreja, nós indicamos psicólogos aqui, nós compreendemos, mas você precisa entender que o trabalho psicólogo está focado em algo, e a exposição do evangelho está focado, não é em outro algo, mas é em todo o ser. Amém, irmãos? Assim como um médico de cada área, o psicólogo de cada área, com as suas devidas técnicas, etc. Eu confio demais na psicologia, irmão, maravilhoso. A gente continua indicando, graças a Deus, pelos psicólogos, que se levantem mais, amém?
psicólogo cheio de princípios, cheio da palavra. Mas nós precisamos entender que nada, irmão, que não seja a palavra, vai conseguir acessar o mais íntimo do seu coração. Tudo pode cooperar, mas é apenas a palavra que é capaz de acessar. Presta atenção, toma cuidado com experiências. Porque às vezes a pessoa tem uma experiência em qualquer coisa que você possa imaginar, e ela pensa, porque teve uma experiência, todo mundo tem que ter. Aí ela vai divinizar a experiência. Irmão, não é assim. Eu conheço um irmão que uma vez foi sequestrado. E sendo sequestrado, Deus falou com ele. E falando com ele, ele ganhou o assaltante. Quer dizer que eu vou orar para que todo mundo seja sequestrado? A experiência foi maravilhosa. Então ser sequestrado é de Deus. Eu não posso fazer isso. Está entendendo? Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso elevar a minha experiência a uma categoria de doutrina. E nem posso pensar que algo individual tem que ser algo global. Amém, irmãos? Agora, acima de todas as coisas, você precisa se entregar por inteiro nas Escrituras. Porque talvez você pense que você administrando suas emoções seja a melhor coisa do mundo. É que você ainda não viu você, debaixo da inspiração do Espírito, administrando suas emoções. Amém? Talvez você pense que você é um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, e que você ainda não conheceu o você segundo Cristo, sendo advogado, sendo médico, sendo engenheiro, seja lá o que for. Amém, irmão? Então o alvo não é que você vá lá, você tem uma atuação, sou polícia militar, aqui eu sou polícia, lá na igreja eu sou irmão, fiel em Cristo. Não, lá você pode ser um policial segundo Cristo, lá você pode ser um padeiro segundo Cristo, você pode ser um bancário segundo Cristo. A questão é, você está se entregando de maneira fragmentada para Deus? Você está se particionando para Deus? Ou você está se entregando por completo a Ele? Talvez você criou uma inimizade tão grande com o seu corpo, que você nunca perguntou para Deus, Deus, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu? Porque talvez você até rejeite a expressão, meu corpo, minhas regras, mas talvez você viva dessa maneira. Talvez você não defenda a pauta, talvez você não fale dessa maneira, mas talvez você viva dessa maneira quando você tira Deus da equação. Que tal você hoje falar assim, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, em relação ao meu corpo, e em relação à minha porção imaterial. Amém. É uma entrega genuína, completa, inteira. É um reconhecimento de que você não é dono de si mesmo. A mensagem de hoje, irmãos, eu sei que ela é carregada ali de ensino, a gente caminhou por muitos textos, mas é para que você chegue nesse vale de decisão da sua vida. Porque não existe uma forma de viver com Deus ou em Deus que seja fragmentada. Porque se está fragmentada, ela pode estar em um nível de relação contrário a Deus. E como eu disse, a relação com o Pai é inevitável. Ou você está em comunhão, ou você está em rebelião. Só que, aumentou demais aqui o volume, se puder baixar um pouquinho. Só que, as pessoas às vezes pensam que estar em comunhão com Deus é o quê? Se eu estou em comunhão com Deus, quer dizer que eu me sinto bem com Deus. Quer dizer então que eu peço para Deus fazer as coisas para mim, e Deus faz. Não, isso não é sinal de comunhão, isso não é exclamação de uma vida cristã madura. A bem na verdade, o maduro, irmão, ele não fica pedindo para Deus fazer as coisas. O maduro, ele pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo? Mostra para mim o que o Senhor está fazendo, que eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Talvez você é um frustrado com Deus, e de todo coração, se a sua frustração é com Deus, que bom. Porque é preciso que você seja frustrado na divindade para que você conheça a paternidade. Talvez você seja frustrado com Deus porque você sempre pediu para Deus fazer algo e Ele não fez. Porque Ele não é obrigado a fazer também, irmão, amém? Mas é se frustrando na divindade que você vai acessar a paternidade. E quem conhece o coração do Pai, não fica implorando para o Pai fazer algo. Quem conhece o coração do Pai, conhece o coração do Pai. Então conhece o que o Pai anseia, conhece a vontade do Pai, conhece os caminhos do Pai, conhece a direção do Pai. Essa mensagem é para te levar no vale da decisão de conhecer de fato a paternidade de Deus, para que você possa se entregar por completo, irmão, amém? Mas e como que ficaria todo esse desenho? É apenas um desenho, irmão, é apenas um desenho, amém? Então não é para você, é um desenho. Joga lá para a gente o que tem as esferas ali. É apenas para te dar uma didática. O homem exterior e o homem interior, foi assim que a gente discutiu toda a mensagem. Pode passar para o próximo. Se a gente parar para pensar nessa junção que não são partes, é uma coisa só, apenas para ilustrar, você tem corpo, espírito e nessa intersecção a alma, ou seja, é uma coisa só. Passa. E aí você então poderia pegar corpo, espírito e alma, você tratando espírito e alma como a mesma coisa ou não. A intersecção de corpo, espírito e alma é a centralidade do ser humano. E essa centralidade do ser humano é o seu coração. Glória a Deus, irmãos. Pronto, chega de imagens, fui eu que fiz, meus dons artísticos não são os melhores, amém?
Eu fiz com muita dificuldade. Espírito, alma e corpo. No grego, pneuma, psique e soma. Pneuma, psique e soma. Espírito, alma e corpo. Santificados. Santificados pelo Pai. Que Ele o santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. Que que a totalidade do seu ser hoje seja apresentada à presença. Que você não leve uma vida com Deus sob reservas. Que você não pense que sem Ele você está hábil, ou está apto, ou capaz para administrar os ecos dessas dimensões. Você fatalmente, irmão, vai se frustrar. Glória a Deus. Então hoje, como eu disse, é uma noite como um vale da decisão. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Irmãos, eu encerrei a mensagem 19h59. Vamos ser muito sinceros, é para glorificar de pé, amém? Uma pergunta, a mensagem ficou clara para vocês, meus irmãos? De coração, ficou claro? Amém. Domingo que vem, nós falaremos, para fechar a série, sobre a cristotopia das mesas. Cristo ocupando o espaço das suas relações. Glória a Deus. E domingo que vem a gente vai fechar o culto celebrando a ceia do Senhor. Tudo a ver, né? Amém? Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Um ser inteiro, integral, com diferentes aspectos, mas um só. Você é esse ser, irmão, espírito, alma e corpo. A alma não é algo que você tem. A alma também é o que você é. O corpo não é apenas um acessório, mas ele também faz parte da totalidade do ser humano. Eu quero te motivar agora do seu lugar, de olhos fechados, a falar com o Pai. A fazer uma oração de consagração mesmo. A palavra do Senhor disse, olha, que Deus o santifique em tudo. E o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a volta do Senhor. Hoje é uma noite para você decidir se alinhar com o Senhor. Espírito, alma e corpo. A porção material sendo entregue dizendo, Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Se a minha irresponsabilidade com o meu corpo tem impedido o cumprimento do seu propósito, eu me arrependo. E eu entrego até mesmo o meu corpo para as suas orientações essa noite. Se você nunca tomou a decisão de dizer, Jesus, eu quero entregar tudo nas suas mãos, o meu coração nas suas mãos. Hoje é a noite, para Cristo ocupar o mais íntimo do seu ser. Nenhum outro tipo de ferramenta é capaz de levar Cristo a ocupar o âmago da sua existência. De olhos fechados, se você está aqui hoje e você quer tomar a decisão de entregar toda a sua vida para Jesus, se você nunca entregou o seu coração dizendo, Jesus, a partir de hoje, eu sou o seu. Se você está aqui nessa noite, quer tomar essa decisão e deixar com que Cristo ocupe todo o seu ser, começando pelo seu coração. Quero poder orar por você nessa noite. Você que hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a mão do lugar onde você está, que nós vamos orar por você. Se você está aqui hoje, você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta bem alto para que eu possa orar por você. Bem alto, bem alto.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Quantos mais querem hoje entregar sua vida para Jesus? Pode ficar com a mão levantada. Glória a Deus. Veja sua mão levantada ali. Glória a Deus. Amém. Amém. Quantos mais? Pode ficar com a mão levantada. Graças a Deus. Isso mesmo. Eu vou estender o convite. Fica com a mão levantada. Você que levantou. Ou você que, tendo conhecido, talvez se afastou, se esfriou. E hoje você entende que é a noite para voltar. Se você deseja hoje voltar para os braços do Pai, eu quero que você levante bem alta a sua mão, juntamente com esses. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais querem hoje se reconciliar, não aguentam mais ficar distante? Bateu aquela saudade de Cristo preenchendo tudo a sua vida. Amém. Quantos mais querem hoje voltar para os braços do Pai? Eu vejo sua mão lá atrás levantada. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Todos vocês que levantaram as suas mãos, seja para entregar a sua vida ou para recomeçar com Cristo, eu quero poder orar por vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês que levantaram as mãos viessem aqui à frente para que eu pudesse cumprimentá-los e orar por vocês. Amém? Vamos lá, de maneira ousada, pode sair do seu lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aplaudir aqui. Gente chegando aqui, vamos aplaudir. Amém. Glória a Deus. Amém. Talvez esteja movimentando mais gente. Glória a Deus, mais gente chegando aqui. Graças a Deus. Amém. Se você levantou a mão e ficou acanhado, está tudo bem, irmão. Graças a Deus pela sua vida. Se você ficou acanhado, não tem problema, irmão. Está tudo bem. A gente gosta de prover esse momento em família. Vamos estender as mãos para cá. Começar a orar pelos irmãos. Todos vocês que vieram aqui à frente, de olhos fechados. Quero que vocês repitam uma oração comigo. Diga: Deus, eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Ocupe cada espaço. Assuma a liderança do meu ser. Digo, meu coração é teu. E assim como a sua palavra diz, espírito, alma, corpo, plenamente santificado e conservado. Diga obrigado por não desistir de mim. Diga mais uma vez, obrigado por não desistir de mim. E por estender a sua mão para me salvar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir essas irmãs. Vamos dar um abraço nelas aí. Quem aprendeu alguma coisa hoje aqui, dá um glória a Deus bem forte aí. Bom, graças a Deus pela sua vida. Eu busquei um pouquinho hoje ser um pouco mais cadenciado que o normal, para que você pudesse sair daqui hoje com um ensino bem equilibradinho, amém? Domingo que vem, irmãos, eu sei que falta espaço, né? Todo domingo lota, mas eu quero te motivar a trazer pessoas que não conhecem Jesus, pode ser ou não? A noite de ceia para mim é um trem espetacular, irmão, é noite de reaproximação, de reconciliação. Então assim, busque aquele familiar, aquele amigo que nunca conheceu Jesus, nunca falou de Jesus na sua vida, você vai atrás dele. Pode ser ou não? Amém. Eu quero lembrar que nós temos um time aqui de milagres, estão aqui me posicionando à minha direita e esquerda. E meu irmão, você que entrou com um tipo de dor, de enfermidade, você pode estar vindo aqui assim que eu terminar a oração para encerrar o culto, e eles vão estar orando com descrição pela sua vida. Eles tiveram algumas percepções de espírito, pessoas com problemas de ansiedade, pessoas com conflitos emocionais e pessoas com dores, tem diversas partes do corpo aqui. Então se você entrou com dores no corpo, abdômen, coluna, enfim, ou outras questões, eles estão aqui para orar por você. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo cuidado com a nossa família, com a nossa comunidade. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos permitir que essa palavra penetre, Senhor, que como a sua própria
palavra diz, Senhor, ela é capaz de sondar coisas insondáveis, é capaz de perscrutar aquilo que nós nem conseguimos imaginar, e mexer com as nossas motivações, mexer, Senhor, com aquelas questões elementares, existenciais, que a gente caminha por tanto tempo. E, Senhor, é somente Cristo ocupando o mais íntimo do nosso ser, que nós nos tornamos capazes de atuar da maneira como é a vontade dos céus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja que tem fome de manifestar os céus aqui na terra. Eu oro por uma igreja, Senhor, que em cada bairro que ela pisa, como indivíduo, como família da fé, que ela possa, Senhor, tomar consciência da responsabilidade de servir aquele lugar. O Senhor nos entregou Campo Grande, não para que nós fôssemos donos de Campo Grande, nem para que nós fôssemos os principais de Campo Grande, mas para que nós pudéssemos servir Campo Grande com excelência. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor esteja provocando pessoas aqui nessa noite e durante essa semana, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Dá um abraço aí em 10 pessoas. Tenha um ótimo domingo.